Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento emocional infantil, novamente entrando na questão levemente do autismo, mas agora abarcando geralmente, ligeiramente, o desenvolvimento da criança. Uma coisa importante salientar, a criança tem as suas dúvidas primeiras, né? A partir que ela vence alguns estágios. Por exemplo, o neném não tem uma acuidade visual muito grande. Segundo os estudos, Kelly Horner, Melanie Klein, dentre outros, Winnicott, a presença da mãe no bebê é o seio e um certo espectro dos olhos, da face. Ela não tem ainda um conjunto geral do todo. É com o passar do tempo que ela vai entendendo e descobrindo que outras partes do corpo da mãe, identificando a presença do pai. Então, desde cedo, há o que a psicanálise chama do seio bom e seio mau. O seio bom é aquele que alimenta, que nutre. O seio mau é aquele momento em que a criança tem fome e a mãe não atende. Há nenhum processo de ira, de desconforto, muitas vezes um certo ensaio do rancor de não ser atendido. Então isso são emoções primeiras que trazem desde a criança, desde o bebê. Então é importante salientar que a partir dos 4, 5 anos, os meninos e as meninas começam, quem trabalha em escola vê isso muito bem, né? Eles começam às vezes a olhar, né? Menino embaixo da saia, o menino dentro da calça da escola, e dizer por que eu tenho um órgão, né, o pipi, e por que você não tem? Qual é a diferença disso? E isso começa a questionar os pais. Por que a menina às vezes questiona, por que você deu um pipi para o meu irmão e não deu para mim? E naquilo, Freud chamou da inveja do pênis, né? É um sintoma. No menino, o medo de perder, o medo da castração. Então, são sentimentos que ali estão latentes. Até o ponto que a psicanálise vem a oferir, e não propriamente como uma teoria, mas observando outros teóricos mais antigos, que todo ser humano na infância tem a bissexualidade. Só depois que ele vai definir a sua sexualidade. Não estamos falando aqui de gênero, estamos aqui falando de uma atitude psíquica. Isso é sempre bom deixar claro. Então chega um determinado momento da vida que a criança pergunta: papai, mamãe, de onde vêm as crianças? Erroneamente, muitos pais mentem. Ah, a criança veio do pé de alface. Ah, a criança veio da cegonha. A criança veio trazida por algum aplicativo de internet. Isso está em moda hoje também. A criança vai descobrir. Ela vai investigar. Ela é um investigador nato, investigadora nata. Alguém, algum amiguinho mais velho, alguém da escola vai contar para ela. E ela vai criar um ranço, né, um rancor dos pais por ter mentido para ela. Então, Dr. Homero pergunta como devo falar para elas da maneira mais sutil que for preciso, da maneira mais educada e gentil. O bebê, meu filho, saiu da mamãe. Mas como saiu de você, mamãe? Você foi no banheiro? Você colocou para fora porque ficou enjoada? Como é que o bebê saiu de você? Então é necessário ali um cuidado de falar de sexualidade. Por quê? Porque a sexualidade na mente infantil é algo muito suscetível em produzir algo bom no crescimento, no desenvolvimento psicossexual ou de produzir traumas. Como psicanalista, nós vimos casos atendendo crianças clinicamente, online, principalmente online, de crianças que quando chegaram à puberdade, né, quando chegaram à puberdade e sofreram algum abuso na infância, eles não se dão conta na infância. Na infância, eles não se dão conta que aquilo foi um abuso, aquilo foi algo
estranho, um toque, uma palavra ofensiva, uma visão distorcida, aquilo foi algo estranho. Quando elas chegam na puberdade, vem à mente. Elas têm uma noção maior de sexualidade. Por quê? Porque já não tem mais aquele narcisismo primário. Não tem mais nos meninos aquele ímpeto de masturbação, nas meninas o ímpeto de ter inveja, de não ter o pipi. Então, naquele momento, há neles uma disruptura, um aflorar da sexualidade. Então, eles começam a lembrar. Então, a amnésia infantil daquela época eclode nessa fase. É onde vem, então, os traumas da adolescência, as depressões da adolescência, as psiconeuroses. Vamos deixar claro uma coisa: neurose é uma doença em si que vem muito da neurastenia, do esgotamento físico, do esgotamento mental, do esgotamento de um trauma sexual, mas a psiconeurose, psico, é uma doença que vem da infância. Então a psiconeurose é uma neurose de uma lembrança primeva da infância. Então muitos jovens estão sofrendo de psiconeuroses porque se lembram, começa a vir no gatilho da mente que sofreram determinados abusos na infância. E isso é muito triste, pessoal. Isso precisa de um apoio terapêutico, precisa de uma psicóloga, um terapeuta, em alguns casos até um acompanhamento psiquiátrico, porque o jovem muitas vezes não sabe lidar com isso. E ele fica se culpando, e essa culpa é um gatilho para doenças emocionais muito maiores e desnecessárias. Seria desnecessária se não fosse real, mas é um amadurecimento doloroso, né? Ferenczi dizia, né? A fruta, quando é bicada antes do tempo, ela não apodrece, mas ela amadurece mais cedo. Então, esses casos de abusos devem ser combatidos, deve haver uma educação muito grande, uma divulgação nos meios de comunicação em preservar as crianças. E eu não falo apenas do abuso em si, que é algo extremamente grave. Eu já falo do abuso verbal. Ensinar os pais que não se fala de sexo na frente das crianças, que não se fala piadas sensualistas para uma criança, mesmo que ela ache na hora que é engraçado, mas não é. Aquilo vai ficar no subconsciente dela e quando ela se tornar jovem na puberdade, ela não vai ter o discernimento se aconteceu realmente ou se foi uma fantasia. A fantasia leva a delírios aqueles que têm a tendência à psicose. A fantasia leva a pensamentos neuróticos obsessivos aqueles que têm a tendência à depressão. A fantasia negativa sensualista leva ao medo da hipocondria. Se você vê um jovem hoje que qualquer dorzinho está se enchendo de medicação, pode ser uma sedução sexual reprimida, recalcado, o retorno do recalcado, levando a doenças e a neuroses, psiconeuroses que trazem sofrimento. Então esse nosso canal, além de ser espiritualista, é também psicoterapêutico, psicológico e traz essa mensagem. Se você gostou e quiser que nós continuemos a falar um pouco mais, o assunto ainda tem espaço a ser desdobrado, mas especialmente agora, resumindo, preservar as crianças de assuntos sensualistas, mesmo que seja um diálogo informal entre amigos, não deixe ela ficar perto da roda de amigos que falam coisas que não deve. Não apresente para elas músicas, né? O famoso rebolation, né? Não mostre isso para elas. Isso pode causar um trauma. Agora, no momento, elas não entendem, mas na puberdade vai aflorar. E as psiconeuroses existem entre crianças, jovens e adultos e leva a muitos sofrimentos morais. Mero Robert Filho, psicanalista e terapeuta, um ósculo de luz no teu coração.